Como vai, Wendel? Tudo bem? Tudo ótimo, Deodato. Eu queria que você falasse um pouco sobre o critério de discriminação contra o ceticismo total na tua pesquisa. Como é que é essa questão do ceticismo total e a discriminação dele? Já começa bem aprofundado, né? Bem, antes de responder essa pergunta, né, eu vou contextualizar a pesquisa aqui, né, o trabalho. Bem, é, falar um pouco de mim antes, né, aí eu respondo a pergunta, fica melhor. Bem, eu, eu comecei a trabalhar com Hume, né, desde David Hume, né, que é um filósofo escocês do século XVIII. Ele, em geral, na graduação, ele é na história da filosofia que muitos cursos no Brasil aborda. O Hume ele fica como um filósofo empirista, da mesma tradição do Locke, do Berkeley, e ele é famoso pelo tema da causalidade, né? Que é um tema que o Kant retoma e ele aponta, né, no Hume um ceticismo que colocaria em xeque, né, o conceito de causalidade como um conceito, né, é importante, né, dentro dos enunciados da ciência, né? Por exemplo, deixa eu pensar, por exemplo, se a gente for pensar, digamos assim, na lei gravitacional, a lei gravitacional ela como base, né, como se o corpo tende a cair, cai por alguma razão e essa razão é a gravidade. Então, portanto, a causa da queda dos corpos é a gravidade. E o princípio causal seria isso, né? Eh, e o Hume ele chega à conclusão de que a gente não conhece esse princípio causal, né? Ele não é cognoscível. E o Kant ele faz uma leitura disso na Crítica da Razão Pura e tenta apontar esse conceito como algo que estaria no próprio sujeito, né? Que é o sujeito que ele conecta as representações dadas pelos sentidos, né? E essa conexão é que estabeleceria um nexo causal entre os objetos na realidade, né? Digamos assim. É, bem, mas isso acaba sendo uma maneira de ver o problema abordado por Hume da causalidade. E ele, e em geral, a gente toma o Hume nesse sentido, o Hume como aquele cético que levou o empirismo, né? O empirismo é aquela corrente, né? Não sei se vocês conhecem, mas é aquela corrente que diria que todo conhecimento ele surge da experiência, né? Bem, se todo conhecimento surge da experiência, aí haveria um problema, né? Porque da experiência a gente não consegue encontrar nada que se pareça com causalidade, né? A gente apenas tem objetos, né? Que esses objetos têm cheiro, têm sabor, a gente consegue tateá-los, mas a gente não sabe o que seria essa propriedade causal que seria inerente a esses objetos, né? Essa causação, né? Já que a gente não teria acesso a isso através da experiência, a gente nada poderia afirmar sobre essa, esse poder oculto dos objetos, digamos assim. Eu estou falando meio complicado aqui, me perdoe, mas é porque a gente aborda Hume na graduação por esses temas, né, da causalidade, né? E esse tema da causalidade é que é, faz assim
a gente entende Hume como um cético, em geral. E a história da filosofia, né, tende a corroborar isso. Aí lá para a filosofia analítica contemporânea, com Karl Popper, se retoma o Hume como um cético em relação ao problema da indução. Assim, geralmente as pessoas que não têm muita leitura de Hume vão dar aula de Hume, falam muito do problema da indução. Que seria o problema da indução? Por exemplo, você experienciou durante toda a vida que os cisnes eram brancos, mas aí você generaliza que todos os cisnes são brancos. Mas da experiência, né, você só tem apenas uma quantidade limitada de casos para dizer que todos os cisnes são brancos, né? Então isso é uma generalização de poucos casos para todos os casos, né? Pode ser que haja um cisne negro, um cisne amarelo, um cisne rosa, mas da experiência particular a gente não consegue inferir que todos os cisnes são brancos, né? Então a experiência ela não seria um critério adequado de verificação, né? De validação e legitimidade de uma proposição, né? Científica. Muito embora ou corroborar ou de uma teoria, né? Como verificação. Mas aí o Hume seria visto como aquele que teria identificado esse problema. Então o Hume passeia dentro da história da filosofia por esses dois viés, né? Um problema da causação, que é um problema muito mais sofisticado, que eu acho muito mais interessante, e o problema da indução, né? Que é um problema assim que os manuais didáticos exploram bastante, né?